Oi, oi, Jojo, bom, sou o Figurante e bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos. Hoje o vídeo é mais do que especial, porque é cobrindo o trailer de anúncio da parte 7, isso mesmo, a parte 7 de Jojo Steel Ball Run finalmente vai sair, finalmente temos novas imagens, novas informações e realmente tá muito legal, tá muito bacana. Eu vou cobrir tudo aqui pra vocês, vou dar algumas informaçõezinhas, né, já de cara eu falo que o anime vai ser pro ano que vem vai sair, ainda acho que não tem um mês certo, mas a gente sabe que vai sair. E o trailer tá bem bacana, sim, teve algumas reclamações ali, mas o geral está muito bem feito, inclusive os cavalos, que todo mundo estava com medo, tá muito bem animado, talvez não era como todo mundo esperava, mas eles foram além, e isso eu posso ter certeza para vocês, posso dar certeza para vocês que tá bem bacana. Então, meus amigos, se confortem na cadeira e venham comigo para essa aventura, meus amigos. Preparem-se para colocar as celas em seus cavalos para cavalgar nesta corrida. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. 絶対に突き止めてやる。もう一度馬に乗ってやる。レースで優勝しなきゃなんでな。よっ。É, meus amigos, finalmente é real. A parte 7 finalmente vai se concretizar. Tá aí na nossa frente, tá aí na nossa cara. E assim, logo que eu acordei hoje, eu já fui assistir o trailer, já fui ver a repercussão, né? Porque só se fala disso, meus amigos, é o assunto do momento. Porque a parte 7, além de ser Jojo, ela é especial. Ela fura bolha, assim, ela é bem conceituada, até porque é mais crítico de mangá e tudo mais, né? No My Anime List ela é muito bem ranqueada. Então ela é uma coisa que precisa ser tratada com carinho. Carinho David Production tem de sobra. Mas vamos falar mais, vamos nos aprofundar, assim, falando do trailer mesmo, que eu achei, as minhas opiniões, as minhas impressões e a minha expectativa pro que vai ser tudo isso. Tem muita coisa aqui que vai ser só especulação, mas é assim que é uma opinião, né? Minha opinião vai ser embasada no que eu vi. E assim, o trailer, eu vi que algumas pessoas ali estavam meio assim, a maioria gostou muito, sabe? A maioria tava em festa, mas os dois lados é interessante a gente ver as opiniões, né? Essa coisa de ideias, assim, é muito legal essa pluralidade pra gente formar. Nossa, né? Então, eu vi sim muita gente, mas eu tô mais com o pessoal que gostou, tô animado. E assim, o trailer é um trailer bem curto, sabe? Não dá nem um minuto direito, né? Ainda mais tendo os visuais ali do logo e tudo mais. Então, tem uns 40 segundos ali de trailer com animação. E assim, tem sim algumas cenas mais estáticas, algumas cenas que focam mais na imagem como toda, mas isso é o estilo de Jojo. Jojo se destaca ali na parte 3 por ter uma equipe que sabia fazer isso com maestria. Então tem aquelas cenas toda bem detalhada, com os traços na cara e tudo. E são frames de impacto, é isso que eu quero dizer pra vocês. A exceção é a parte 5. A parte 5 é uma equipe diferente. Muita gente ficou com o pé atrás na época, só que a parte 5 estourou. Sabe, a parte 5 é a parte mais animada, assim, de maneira mais diferente do que o padrão de Jojo. Então a parte 5 é exceção, meus amigos. Assim, eu sempre quis algum anime de Jojo, alguma parte de Jojo mantesse aquela coisa, assim, pelo menos por algumas cenas, por algumas lutas, de ser uma coisa mais fluida, mas não descartar totalmente os impact frames, assim, os frames de impacto. Isso é um blend entre essas duas técnicas, mas a parte 5 ela é muito querida lá no Japão, assim, os caras gastaram todo o orçamento, tiveram tempo, foi a mais bem planejada e tudo mais, então, assim, eu vi bastante gente com o pé atrás por causa desses frames, mas esse é o estilo de Jojo, acredito que vai ter bastante, mas só que vai ter com maestria, não vai ser uma qualidade, assim, perturbadora, assim, em termos de orçamento, eu acho que os caras devem ter uma média boa também. Então eu acredito que isso seja parte do estilo e acho que eles só priorizaram esses frames assim mais parados. Frame parado é pleonasmo, né? Não tem como. Mas esses frames, essa animação mais parada, digamos assim, pra gente ver mais os designs, que é isso que eles queriam mostrar. Onde ficou claro que o foco do trailer era esse. Eu ainda espero, sim, porque Jojo, ele é também bastante conhecido pelos seus PVs, sabe? Pela sua apresentação de elenco, assim, apresentação da parte num trailerzinho bem animado, que não é animado, tipo, não é uma animação do anime, é uma animação feita só para aquilo. Tipo, a parte 5 tem uma que é linda, sabe? Todas as partes tem uma ali que é bem engraçadinha, bem feitinha. E na parte 5, na parte 7 eu acredito que ainda vão fazer isso, sabe? É da característica de Jojo. Quando sair isso, acho que as pessoas vão ficar mais animadas ainda, porque é sempre feito de uma maneira muito especial. Então acho que esse trailerzinho mesmo foi só pra falar, ó, pessoal, estamos fazendo, olha só, que a gente tem, tá real, assim, para as pessoas verem que é real mesmo e tirarem esse estigma de que a parte 7 nunca vai sair. Não, tá aí, ó, tá concreto, tá real e só esperar mais um pouquinho que chega.
E assim, tem alguns pontos. O character design tá bem clean, sabe? Tá bem acurado com o que é o mangá. Assim, tem uma diferença ou outra ali, mas isso é quando você pega uma coisa ali parada e vai pra animação, né? Tipo, tem suas problemáticas, você tem que manter consistente de alguma forma, e aí é aquela coisa da transição, da adaptação. Então tá muito bem adaptado nesse sentido. A gente nota também as cores estão super saturadas, isso é uma característica dessa parte, pelo menos no anime, sabe? Isso eles já mostraram que vai ser assim que eles vão seguir, então se preparem. E realmente está bem saturado mesmo, é uma diferença. As outras partes tinham sim cores vivas, mas nessa tá demais, acho que talvez para dar uma pegada mais western, né, da coisa, assim, pra ver o cenário mesmo, para destacar os personagens perante o cenário, que é a areia, que é aquela coisa mais, aquele amarelo, não tão amarelão, mas é mais puxado pro vermelho, um laranja, assim, e aí os personagens têm que se destacar de alguma forma, pelo menos essa é a minha interpretação, né. Mas tá legal. Os cavalos, meus amigos, 2050 cavalos estão bem animados. É isso que eu tenho a dizer pra vocês. Tinha toda aquela piada, aquele meme, aquela coisa mesmo, aquela apreensão dos pessoas falando: os cavalos em Jojo vão ser em CGI, vai ser horrível, não vão ser como adaptar. E assim, o ponto positivo que eu tiro disso, o ponto mais positivo, é que as pessoas não perceberam em vários momentos que os cavalos eram sim CGI, só que tá um CGI muito bonito. Nossa, tá espetacular para os padrões de Jojo, pelo menos da animação. E assim, é um blend, eles fizeram um blend, porque antes, tipo, se a gente pega uns CGIs em Jojo, principalmente da parte 6 ali, com o maluco lá da Gravidade Zero lá, aquele cara é sensacional. Mas se a gente pega o CGI daquela luta, por exemplo, cara, aí não tá legal, não tá no nível dos dias de hoje, assim, tem uns frames específicos, assim, que a gente pega, e dá até pra dar risada. Mas aqui não, aqui tá muito bem trabalhado, porque tem aquele blend com a animação, tem o sombreado, tem os traços, então tá numa qualidade absurda, porque, assim, talvez não é mais difícil fazer do que animar todos os cavalos manualmente ali e tudo mais, mas é uma técnica bem mais aprimorada, um trabalho feito com muito carinho para fazer algo bem feito e do jeito que dava para fazer, porque, de novo, tem muito cavalo, é uma corrida, tem muitos participantes ali, muitos figurantes ali que tem que preencher a cena, mas os cavalos estão muito bem animados. Esse era um dos medos gerais e eu posso dizer que nisso eles acertaram a mão em cheio. Os character designs também estão muito bons. Assim, o Johnny tá meio com cara de bolacha, mas a gente vai se acostumar no decorrer. O Diego tá maravilhoso. Nossa, que homem bonito esse. Sabe, o Diego tá muito bonito mesmo, tipo... tá. Ele é o que mais se destaca. O Jairo também tá legal. Eles mostraram a partezinha lá dos dentes de ouro dele, assim, risadinha. E assim, tá legal, tá bem fluido em algumas partes. Quando eles fazem a mesma animação, tá legal. E só que o que pegou foi que a maior parte dele foi com os impact frames, pra gente focar mais no cenário, nos personagens ali. E não tem muito movimento na maior parte do tempo. Só que aí que tá. Eu acho que a qualidade vai ser boa. Eu espero ser melhor que o começo da parte 6. Sabe, o começo da parte 6 tem algumas partes que não tão legais, não tão no nível que se espera de Jojo. E aqui, como a parte 7 também é muito amada, assim como a parte 5 é lá no Japão, eu acho que sim, eles vão ter mais cuidado, eles vão sim ter mais carinho em certas coisas, só que eu ainda acho que não vai ser daquele jeito da parte 5, mas isso não impede dela ter seu jeito próprio e se destacar assim, porque foi assim que a parte 5 também, olha só, traçando um paralelo e fazendo essas comparações, a gente enxerga que a parte 7 pode ter seu próprio jeito, se destacar nele e adicionar um novo padrão pra Jojo, porque eu não descarto, cara, eu não descarto a parte 7 ser a melhor nesse sentido, porque ela tem tudo pra isso, e só tem uma coisa, assim, que eu tenho pé atrás, tudo que eu tô falando aqui vai por água abaixo, se o lançamento for em lote. Se o lançamento for em lote, meu amigo, não esperem nem perto do que foi a parte 5 ou do que foi a parte 3 também, que são as duas mais, assim, aclamadas no quesito de animação, orçamento e tudo mais. Então eu espero profundamente que eles lancem semanalmente, porque é assim que Jojo sempre foi, é assim que Jojo se destacou. E o lançamento em lote mata muito mais. Mesmo assim, mesmo com o lançamento em lote, eu ainda acho que muita coisa pode ser positiva, porque agora eles têm tempo, né? A gente tá em 2025 ainda, o ano tem mês aí pra correr, tem tempo. E ele só vai ser lançado lá em 2026, sabe-se lá em qual mês. Então, por terem mais tempo, talvez o lançamento em lote funcione melhor, sabe? Tem essa possibilidade, só que a experiência não vai ser a mesma.
sabe? Eu falo isso há muito tempo, sabe? Desde a parte 6 eu já falava da parte 7 que não podia ser assim e tudo mais. Então, eu realmente espero que eles botem a mão na consciência, sabe? E façam isso, porque é meu único ponto. Porque, de novo, o trailer não me desanimou, pelo contrário, eu tô muito animado pelo trailer. Eu tô mais animado pelo trailer do que o trailer foi animado. Sacanagem. Não, o trailer tá bonito. Os cavalos estão legais, os character designs estão muito bons. E agora, eu queria abrir um ponto pra gente dar uma dissecadinha ali, fazer uns pontos legais, que eu separei um conteúdo lá no Twitter, né, de várias páginas que foram postando, salvei aquilo que me agradava, e queria compartilhar com vocês, dar uma volta lá no Twitter, em algumas páginas. E o que eu queria destacar aqui é a informação dos VAs, né, dos voice actors, dos seiyus e dos dubladores originais, das vozes originais de Jojo, porque isso também causou um certo burburinho, porque Jojo tem isso, né, tem o jogo que muitas pessoas seguem, né, o jogo que dá a base para muita coisa, mas sempre tem as alterações também, e não foi diferente com a parte 7, e, inclusive tem lá o dublador do Dio que não tá no Diego, e isso também gerou muito, porque é uma característica, é um cara pesado pra caramba, uma lenda. Então, muitas coisas mudaram, muitas coisas do jogo mudaram, mas mudaram pra melhor, pra pior. Vamos conversar. Eu separei aqui uma thread, fizeram uma thread muito bem informativa, e eu vou tacar aqui pra vocês, né? Então, é uma thread assim, muito informativa em relação aos VAs, que ali tem a listinha, né, aquelas imagenzinhas deles ali. Aí a gente compara com a voz mais conhecida deles, a gente vê como que tá. E esse é um conteúdo que eu vou ver junto com vocês. Eu já dei ali uma olhadinha, mas o geral mesmo vamos fazer juntos, porque não? Muita coisa legal fazer junto. Então vamos aqui, né? Eu separei a thread aqui do personagens com os mesmos dubladores. Página bem bacana, vou até seguir aqui, não tava seguindo. Mas aí você vê @mesmo dubsbr, eu gosto dessas páginas de dublagens, de vozes, assim, eu acho muito legal. E a primeira que nós temos aqui é o Johnny Joestar, como o Shogo Sakata, que é o Aki em Chainsaw Man. Aqui a gente tem as imagens aqui dos personagens, né? O mais famoso mesmo é o Aki ali de Chainsaw Man, então já temos um pouco de comparação. Aí segue aqui o glorioso Jairo, tá aqui como Yosei Azakami, que é o Hon Kamonoshi e Teku Suehiro em Bungo Stray Dogs. Então Bungo Stray Dogs aí é o anime mais famoso, assim, mais reconhecido. Aqui tem outros trabalhos que ele fez, né? Aqui o Matsukaze em Dr. Stone é o que eu conheço, né? É o que eu assisti, então é uma voz boa, assim. O Jairo também, muita gente estava assim, porque trocaram, se não me engano, o dublador dele também. Mas vamos ver, assim, é uma voz boa, acho que combina com o personagem, uma voz grossa, assim. E tudo mais. A Lucy também tinha bastante expectativa em relação a ela. Aqui tá a Ria Takahashi, fez a Megumi em Konosuba e a Emilia em Re:Zero. Então, dois personagens de peso mesmo, dois personagens que tem bastante fãs aí. A Megumi de Konosuba é bem famosa. Então, a gente vê que o elenco é de peso, sabe? Jojo sempre se destacou por isso também, né? Que o grande Diego, que teve a mudança pro Kaito Ishikawa, e ele tem, sim, bastante coisa boa em relação a ele, né? Ele é o Genos de One Punch Man, que pra mim é um trabalho bem marcante. E a gente tem outros personagens, né? O Ida de My Hero também ele se destacava pela voz. O Naofumi, cara, como não lembrar do Naofumi? O Gigi tá fazendo sucesso aí com a rapaziada também. Então você vê que o elenco tá legal. Por mais que tenham mudanças, assim, só o tempo vai dizer quem foi melhor, né? A famosa frase. Mas são positivas. Aqui o Steven Steele, tá o Kenta Miyake, e o cara é simplesmente o All Might, cara. Não tem como dar errado isso aqui, meus amigos. Era uma lenda. O Sky de Full Metal Brotherhood, o Zod de Berserk e tudo mais. O Bowser, isso aqui me quebrou. E o Ávida também, como não lembrar disso. Então, a gente tem um personagem aqui retornando em outro universo, olha só. Que coisa maravilhosa, né? Que Jojo pode nos trazer essa coisa de universo diferente, de linhagens diferentes. Então, esses aqui foram os principais, né, os dubladores que foram revelados ali do cast de Jojo. E pra mim tá muito positivo, sabe? Pra mim tá bem bacana. Assim, eu gostei, sabe? Eu não tinha visto ainda, mas é legal. Então, cara, Jojo manteve uma linha pesada mesmo. A gente vai ter que se acostumar, pra quem tava acostumado só com o jogo. A gente vai se acostumar mais com elas no decorrer da série mesmo, mas o elenco é de peso, isso não tem como reclamar. E aí eu voltei aqui pra essa tela, mas tem mais coisinhas que eu queria mostrar pra vocês, que eu separei aqui. Que é de um cara que vai trabalhar
E eu queria dar os parabéns pra ele, que é o Grande Guerrilha. Ele é bem famoso nessa bolha de Jojo. E ele fala, né, que tá trabalhando no anime de Steel Ball Run. Ele já fez algumas coisas, assim, na parte 6. Tem, sim, alguns frames, assim, bem importantes que ele fez. E aqui ele fala que ajudou no design dos personagens. E, cara, esse cara, se a gente fala de Jojo e carinho, esse cara tem muito a ver com isso. Ele é um cara que sempre demonstrou muito carinho com o Jojo. Ele fazia umas fanarts maravilhosas, assim. E inclusive da parte 7. Então você vê que é um full circle, sabe? O círculo se completando. Ele é um cara sensacional, assim. Tipo, vai ser difícil eu resumir pra vocês o tamanho da qualidade que ele tem. Mas um cara desse na equipe, eu tenho certeza que carinho não vai faltar pra essa parte. Então, pode, sei lá, não tem o mesmo lançamento da parte 5, não tem mais não sei o que da parte 5, lançamento em lote talvez, mas essa parte, né, de carinho ele tem. E aqui eu separei, né, ele mesmo deu um retweet, eu separei pra vocês algumas artes que ele fez da parte 7, né, isso ainda como um fã, não como alguém que tava trabalhando lá. Tem aqui, eu não vou nem falar o nome dele pra não dar spoiler, né, mas ele vai aparecer em algum momento. Aqui a gente tem o Johnny e o Jairo, estilo. Aqui o Johnny já colorido e tudo mais. E aqui, esse aqui parece mesmo um frame de anime mesmo. Então você vê a visão dele de como seria o anime, ao invés de fazer uma fanart do mangá. Então tá assim. A gente tem sim uma percepção de que ele ajudou bastante nisso, sabe? Inclusive, sim, do Grande Guerrilha pra gente comparar. Aqui estão os character designs, né? Essas imagens aqui já estavam disponíveis, né? Do Johnny e do Jairo, mas tem novas. Vamos dar um zoom aqui. E olha só, tá bem assim, aqui não dá pra ver muita cara de bolacha, né, mas tem essas características do Johnny, né, dá até pra comparar um pouco da visão, de como era, de como foi. O Diego tá muito bonito, cara, sensacional esse frame aqui, olha a carinha dele, meus amigos, muito bonito. O Jairo também, eu tenho que dizer. A Lucy também foi revelada hoje, muito bem feito. E esse camarada aqui, não tem o que dizer, né? Tá legal também. Mas é isso aí. Tem sim alguns prêmios aqui que eu separei. Aqui, sabe, alguns destaques, né? Alguns destaques do trailer. E queria mostrar que esse frame aqui do Jairo tá maravilhoso. Isso aqui é papel de parede, sabe? Isso aqui dá pra você colocar nos seus wallpapers aí dos seus computadores. Que tá muito bem feito. E o Johnny sangrando e tudo mais, de ponta cabeça. Você vê que esses frames de impacto são bonitos, são bem construídos, e isso faz parte da característica de Jojo, isso faz parte do porquê o anime de Jojo é tão popular. Porque talvez, se ele fosse numa animação tradicional, obviamente ele não teria mais um orçamento de grandes produções e tudo mais, mas nisso ele se garante muito, então por isso que eu não tô preocupado, sabe? Eu tô muito confiante de que vai ser um trabalho muito bom, e esse aqui foi meu favorito. Nossa, esse aqui de longe, cara, olha a carinha dele, meus amigos, olha só. A roupa verde, esse cabelo, que é um amarelo, mas aqui ele tá vendo como ele tá tão saturado o amarelo que ele puxa pro vermelho, tipo, dá a impressão que ele é meio ruivo, assim, e, cara, que toquezinho especial, meus amigos, que toquezinho especial. Então, cara, tá muito legal. E aqui, sim, eu queria destacar também os cavalos, né, tem esse frame do Diego, que dá pra ver um pouquinho da cabeça, dá pra ver, mas esse aqui que eu queria pegar pra vocês. E olha só como foi bem feito, sabe? Como você olha, aqui você não acha estranho nem nada, tá totalmente, assim, alinhado e na sua experiência não vai afetar. Então eles arrumaram um jeito de fazer funcional, de fazer os cavalos funcionarem, porque isso é o que mais vai ter. Sabe, o que mais vai ter vai ser esses momentos, vai ser os cavalos correndo de fundo, os cavalos destacados, assim, os jockeys também, né? Os participantes da corrida. Então, cara, eu queria destacar esse frame aqui porque tá legal. Tá bem bacana, bem produzido. E é isso que eu tinha mais pra falar, que eu separei pra vocês aqui no Twitter. Era isso, né? A viagem ao Twitter. Me sigam lá, figurante TK. Tem um figurante e o Temudo com K aqui. Eu falo algumas coisas lá, falo besteira. Mas ultimamente eu voltei pra lá e tô falando. E rapaz, tem uma mosca aqui. É que a janela tá fechada aí. Já viu, né? Mas vamos voltar aqui. Então, resumindo, cara, a parte 7 eu tenho certeza que vai ser um estouro em termos de popularidade, mas eu espero que seja semanal. Isso vai afetar muito a minha experiência, eu quero que ela seja melhor, e não só a minha, mas a de muitos. Tem gente, sim, que prefere a de lote, e eu respeito essa opinião, mas eu acho que como um todo, como o Jojo também sempre se destacou semanalmente, cara, Jojo Feira, não tem como, cara, as Jojo Feiras
são tendência e não podem ficar de fora disso. E eu espero sim que vocês tenham gostado do vídeo, assim como eu gostei do trailer. Espero que você tenha gostado do trailer. Também comentem aí sua opinião, o que você mais gostou, o que você não gostou, o que você acha que vai ser, o que você espera. Eu espero coisas boas. O Fight 7 é um fenômeno. E eu espero que isso se adeque no anime também, que o anime seja tão conhecido como o mangá é. É isso que eu espero. E espero que vocês tenham gostado de tudo isso. E até mais, meus amigos. Tchau!